Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Olá a todos! Hoje a gente continua a nossa conversa com base no guia Na Mira da Verdade. O foco é a lição 3. Isso mesmo, vamos falar sobre aqueles textos que, às vezes geram dúvidas sobre a lei de Deus. Exatamente. A pergunta que não quer calar. Os 10 mandamentos, a lei moral, ainda valem para nós? Tipo assim, foi tudo cancelado lá na cruz. É uma questão central, né? Afeta muito como a gente entende a fé cristã. Com certeza. E antes da gente mergulhar fundo nisso, só um lembrete rápido. Se você curte esses estudos, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com mais gente e se inscrever no canal, tá bom? Ajuda muito a gente a continuar. É isso aí. Bom, vamos lá então. Um argumento que a gente ouve bastante, ele se baseia lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, que diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a pessoa pensa, bom, se foi dito para Israel saindo do Egito, então era só para eles, né? Isso invalida a lei para a gente hoje. Olha, é preciso ler com um pouquinho mais de atenção, sabe? O texto mostra, sim, que Deus entregou a lei a Israel naquele momento histórico específico. Certo. Mas isso não significa que era exclusiva deles, entende? A intenção de Deus era que Israel fosse tipo um portador dessa mensagem para todos. Ah, entendi. Tanto que em Números, capítulo 15, versículo 16, diz: A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Pensa bem. Faria sentido Deus querer que só israelitas honrassem pai e mãe, como diz o 5º mandamento lá em Êxodo 20, versículo 12? Não faz sentido nenhum visto assim. Fica claro que o princípio é universal. Exatamente. Mas aí, né, a gente se depara com outros textos. Romanos capítulo 6, versículo 14, por exemplo. Ali Paulo fala: Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso soa muito direto, não? Quase como um acabou a lei. Sim, esse é um verso-chave e precisa mesmo de contexto. É fundamental entender o que Paulo quer dizer com estar debaixo da lei. E o que seria? Nesse contexto, estar debaixo da lei significa estar sob o poder de condenação dela, por causa do nosso pecado. É viver tentando se justificar por ela e falhando. Estar debaixo da graça, por outro lado, é viver na esfera do perdão de Deus e do poder que Ele nos dá para viver diferente. O próprio Paulo esclarece logo depois, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, então a oposição não é entre lei e graça no sentido de uma anular a outra. Exatamente. Não é anulação. É sair da condenação da lei para a capacitação da graça. Faz sentido. Tanto que o mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 12, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E lá em Timóteo capítulo 1, versículo 8, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei continua boa. Entendi. A graça não joga a lei fora como padrão moral. Pelo contrário, como diz F.F. Bruce naquele comentário sobre Romanos na página 114, a graça dá poder para a obediência. Interessante essa citação. E o Jack Hayford, na Bíblia de Estudo Plenitude, página 1245, até faz um alerta, né? Para ninguém interpretar isso como uma licença para viver de qualquer jeito. A graça nos transforma para a obediência, não da obediência. Nossa, essa distinção é muito importante. Condenação versus capacitação. Mas ainda tem Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aí não indica término mesmo? É outra palavra que causa muita discussão por causa da tradução, né? A palavra grega original é telos. Telos. Isso. E telos pode sim significar fim como término, mas o sentido principal, especialmente nesse contexto, é de alvo, propósito, objetivo ou até culminância. Ah, tipo o alvo para onde a lei apontava. Justamente, Cristo é o objetivo final da lei. Ele é a realização do propósito maior dela, que era nos mostrar nossa necessidade de salvação e nos conduzir à justiça que não vem de nós, mas da fé nele. Então não é o fim da validade da lei como padrão, mas a chegada ao seu alvo principal, que é Cristo. Entendi. Os tê-los como objetivo. Isso muda tudo. E para fechar essa rodada de textos difíceis, tem Colossenses capítulo 2, versículo 14.
Fala que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e pregou ele na cruz. Muitos entendem que esse escrito de dívida era a própria lei. É isso mesmo? Esse é outro ponto onde o grego ajuda muito. A palavra usada é xerografon. Xerografo. Isso. E não se refere à lei de Deus em si, a Torá, os 10 mandamentos. Xerografon era tipo assim, um certificado de dívida, escrito à mão, uma nota promissória assinada. No contexto bíblico, representa o quê? O registro das nossas transgressões, dos nossos pecados, a lista das vezes que nós quebramos a lei de Deus. Era esse registro que nos condenava. A nossa ficha corrida espiritual, digamos assim? Exato. Era essa ficha que nos declarava culpados. O que Cristo cancelou na cruz não foi a lei, que continua mostrando o que é certo e errado, como Paulo diz em Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele cancelou foi a nossa dívida, o registro das nossas falhas que exigia a nossa condenação. Entendi. Ele pagou a conta? Pagou a conta. A nova versão transformadora traduz muito bem. Cancelou o registro de acusações contra nós. É perfeito. E o Ralph P. Martin, comentando Colossenses, lá na página 94, ele conecta isso com o que Paulo chama em Gálatas 3:13 de maldição da lei. Não a lei em si, mas a consequência da desobediência a ela. Puxa, que clareza. Então, resumindo tudo que a gente conversou, analisando o contexto, as palavras originais, fica claro que esses textos não estão dizendo que a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, foi abolida. É isso? Exatamente. Ela continua sendo o reflexo do caráter de Deus, um guia para a nossa vida. A grande diferença é que agora, pela graça, somos libertos da condenação dessa lei e recebemos força do Espírito Santo para vivê-la de coração. Perfeito. A graça nos capacita para aquilo que a lei exige. Isso. E fica aí uma reflexão, né? Se a graça nos liberta dessa condenação e nos dá poder, como é que essa liberdade que a gente encontra em Cristo pode nos inspirar a buscar uma vida, assim, ainda mais alinhada, mais felizmente conectada com os princípios justos e bons dessa mesma lei? Excelente questão para a gente pensar durante a semana. Muito bom. Com certeza. Olha, pessoal, se essa nossa conversa trouxe alguma luz nova para você sobre esse tema tão importante, pedimos de coração. Curta o material, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar também e, claro, se inscreva aqui no Pode Crer Meu Bíblia. Seu apoio é muito importante. Faça a diferença compartilhando a palavra. Ajude essa mensagem a chegar mais longe. Isso aí. E já se prepara. No nosso próximo encontro a gente vai pegar a lição 4, o tema Textos difíceis sobre o sábado. Outro assunto que, uau! É outro tema fundamental e que gera bastante debate. Vai ser bom conversar sobre isso. Com certeza. Muito obrigado pela companhia de todos hoje. Obrigada, pessoal. E até o nosso próximo estudo. Tchau! Tchau, tchau.